Já pensou um bichinho ser descoberto e depois passar mais que 100 anos desaparecido? Sou Mário Conraft, especialista em pássaros amazônicos. E hoje vamos descobrir por onde andava Maria. Tem tantos motivos de achar algum pássaro muito especial. Uns são lindos de ver, outros cantam bonitamente, uns são difíceis de encontrar. E uns pássaros têm uma história de descoberta que faz o bicho ser especial de encontrar só de lembrar como é que foi que surgiu na consciência ornitológica do mundo a existência desse bicho. O caso desses é a Maria da Campina. 1831, o austríaco Johann Natterer, no Alto Rio Negro, num rio chamado Içana, penetra uma área dominada por solos arenosos, vegetação que a gente chama de campina. E esse ambiente de campina tem um conjunto de espécies que só ocorre ali. Quando o Natterer passou por esse ambiente, ele coletou um exemplar de um passarinho miudinho, hoje a gente reconhece como Hemitricus. Esse exemplar voltou para Viena. Uns 40 anos depois, o curador da coleção de lá achou esse exemplar no meio da coleção e descreveu como uma espécie nova. Ele deu o epíteto, o nome da espécie, de Inornatus, ou seja, não ornamentado. Mas esse Inornatus não só é pouco colorido, pouco interessante visualmente, mas passou completamente batido pela ciência, pela ornitologia, pelos observadores de aves, por mais que 120 anos. Inclusive, ficou fora das listas da avifauna do Brasil e do mundo. As poucas pessoas que viram o exemplar debatiam até se não era simplesmente um indivíduo aberrante de uma outra espécie já mais conhecida. Em 1993, dois ornitólogos, guias de observação de aves, o Andrew Whittaker e o Kevin Zimmer, estavam dentro de uma campina aqui perto de Manaus, onde escutaram um sonzinho. Inicialmente passou batido, depois um perguntou: "Você escutou aquilo? Não é um grilo? Será que é um sapo?" "É, rapaz, eu tô achando que é um passarinho." "Será?" "Não, passarinho não é." Afinal, um deles ficou tão irritado com a descrença do outro que foi atrás do som e achou um passarinho miudinho, do tipo Hemitricus. Será? Maria da Campina, 1000 quilômetros de distância de onde foi descoberto. Eles me pediram para coletar um exemplar para a gente tentar aprofundar na identificação. O que será que é esse passarinho sem gracinha que canta que nem um grilo? Consegui um exemplar, consegui ir com ele, taxidermizado, para Viena e comparar. E não é que batia perfeitamente com Maria da Campina. Ou seja, redescoberta numa campina pertinho de Manaus, onde a gente ia com regularidade para passarinhar e ninguém tinha notado. Isso é o lar da Maria da Campina. Um ambiente que a gente chama de campina. Uma mata rala de árvores retorcidas e outras fininhas, onde fica no subdossel, ou seja, uns 5 metros do chão, o passarinho desse tamanho, que não é nada fácil de encontrar. Se não estiver cantando, como nesse momento, não tem a menor chance de achar. O playback, tipicamente, faz a Maria da Campina se calar. Aí você tem que esperar até ela voltar a cantar. E daí sim você pode tentar chamar. Vamos ver se a gente consegue encontrar, mas não tem garantias. Desde a primeira coleta do primeiro exemplar até reencontrar pela primeira vez na natureza essa espécie, passaram mais que 160 anos. Um passarinho completamente sumido para a ornitologia, até recentemente. Como é que um pássaro chamado Inornatus pode nos empolgar tanto? Até parecer lindo, de tão especial que é. Bom, como pode ver, é miudinho, tem poucas cores, é basicamente um verde oliváceo escuro por cima, branco ligeiramente amarelado embaixo. Lembre que o canto, uma vez que você reconheça que não seja um grilo ou um sapinho, mata a charada. O canto é completamente diagnóstico. É um gaguejado de tom agudo, cristalino.
Além de ser um passarinho, tá bom, meio feinho, pequenininho e embrenhado na mata, o principal motivo de passar batido completamente pela ornitologia é que vive num ambiente de campina que ninguém estava prestando atenção. Campinas, na verdade, ocorrem em enclaves dentro da floresta amazônica, como se fossem ilhazinhas de vegetação mais baixa, encravado na mata. Bom, foi justamente inspirado por essa Maria da Campina que eu comecei a explorar Campinas de perto e procurar essas matinhas baixinhas espalhadas pela Amazônia toda, em tudo quanto é lugar, ao longo de uns 15 anos. E levou a tudo quanto é descoberta legal. Mas isso já é outra história.